Meus queridos e amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos através de dificuldades e aflições, para que com estes voltem-se para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Se uma aflição e uma dificuldade te afligir, ninguém poderá remover senão Allah subhanahu wa ta'ala. E diz ele tabaraka wa ta'ala: فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Que é possível que vocês detestem algo e Allah subhanahu wa ta'ala coloque muita coisa boa nessa coisa que vocês detestam. Portanto, nós somos recomendados a aceitar as dificuldades que Allah subhanahu wa ta'ala traz para nós. E com essas dificuldades, nós devemos voltar-nos para Allah subhanahu wa ta'ala. E devemos ter a plena convicção que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nós e aquilo que nos alcançar não deveria nos falhar. De tal modo que aquilo que nos falhou é porque não deveria nos alcançar. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma: wa'alam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Saiba que aquilo que te alcançar é porque não deveria te falhar, e aquilo que te falhar é porque não deveria te alcançar. Então nós devemos ter esta plena convicção que Allah subhanahu wa ta'ala é quem prescreveu para nós, e devemos nos voltar para Ele subhanahu wa ta'ala. E se nós tivermos essa convicção que é Allah quem traz estas dificuldades e estas aflições, temos então a plena convicção que Allah, através do seu din, através do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, instituiu certas ações para que nós possamos com elas remover as nossas aflições e adquirir o alívio dessas dificuldades. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar no dia de hoje. E dentre essas ações que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para aliviar as aflições e remover as preocupações, taqwa Allahi fi sirri wal alan, é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala no oculto e no visível. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Por certo, quem temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah proporcionar-lhe-á uma saída. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, no tafsir deste versículo, disse: ei, yunajjihi Allahu min kulli karbin fi dunya wal akhirah. Aquele que temer Allah, Allah irá lhe salvar de toda aflição e toda dificuldade no dunya e no akhirah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Que por certo, quem temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah colocará ou proporcionará uma facilidade nos seus assuntos. Então, apeguem-se ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala no visível, no oculto, para que Ele subhanahu wa ta'ala possa remover as nossas aflições e possa nos proporcionar algum alívio. E dentre essas ações que foram instituídas por Allah para aliviar as nossas preocupações e remover as nossas aflições, at-tawbatu as-sadiqatu an-nasuha wa luzumu al-istighfar, que é o arrependimento sincero e ser constante no istighfar, no pedido de perdão. Pois, como os ulamais disseram, ma nazala al-bala illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi tawba, que nenhuma calamidade assola e aflige as pessoas senão através dos pecados, e nenhuma calamidade é removida
é dado um alívio, senão através do arrependimento. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar a eles enquanto eles estiverem a fazer o istighfar. Allah não irá castigar enquanto eles estiverem a praticar o istighfar, o pedido de perdão. Disse Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu acerca deste versículo: qala innahu kana fikum amanan, que por certo existia no vosso seio duas garantias, quer dizer, garantias de não acontecer o castigo de Allah. Haviam duas garantias que Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar este umma. E estas garantias foram mencionadas no Surah Al-Anfal, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar a eles enquanto tu, ó Muhammad, estiveres presente. E Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar a eles enquanto eles estiverem a fazer o istighfar. Então, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu diz: amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad mada. Quanto à primeira garantia, que é a existência do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqad mada, ele já não está presente, ele já se foi. Amma al-istighfar, quanto à segunda garantia, que é o istighfar, fahuwa da'irun fikum ila yawm al-qiyamah. Este istighfar estará presente no vosso seio até no dia de Qiyamah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou esta garantia de não castigar este umma e de não castigar os seus servos enquanto eles estiverem a fazer istighfar. Portanto, meus irmãos, apeguem-se, voltem-se para Allah subhanahu wa ta'ala com toda a sinceridade e sejam constantes no istighfar, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa proporcionar algum alívio e para que Ele subhanahu wa ta'ala remova as nossas preocupações. Consta no hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, onde o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diz: man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Que aquele que for constante no istighfar, aquele que for constante na prática do istighfar, no pedido de perdão, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah subhanahu wa ta'ala irá proporcionar um alívio para cada dificuldade que ele tiver, para cada aflição que ele tiver. Wa min kulli dhiqin makhraja. E para cada aperto, aflição, dificuldade que ele tiver, Allah irá proporcionar um alívio, irá proporcionar uma saída. Portanto, esta é a nossa garantia, o istighfar e o arrependimento sincero. Porque, como nós dissemos, nenhuma calamidade assola a humanidade senão por aquilo que eles praticam, senão pelos pecados que eles praticam. Então, a solução é estarmos constantes, voltados para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, temos esta garantia do istighfar. E dentre as ações que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para aliviar nossas preocupações e conceder-nos alguma saída naquilo que nos aflige, as-salatu wal-muhafadhatu alayha fi awqatiha, que é a prática do salat e a sua observância nos seus devidos tempos. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ó crentes, apoiem-se, procurem consolo em Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, das vossas aflições,
e das vossas dificuldades bis-sabri was-salah, através da paciência e através do salat, da prática do salat. Al-Hafiz Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, no tafsir deste versículo, disse: وَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ أَجْوَدَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ على تحمل المصائب الصبر والصلاة. Que Allah subhanahu wa ta'ala explica e esclarece neste versículo que a melhor coisa que a pessoa pode procurar consolo em Allah subhanahu wa ta'ala para suportar as suas dificuldades e as suas aflições, bis-sabr was-salah, é através do sabr, é através do salat. Então apeguem-se ao salat, meus irmãos, porque este salat é uma nutrição para a nossa alma e é um conforto para as nossas feridas, e além do mais é o elo entre o servo e o seu Criador. Quando a pessoa coloca-se em frente a Allah subhanahu wa ta'ala no salat, é como se ele estivesse a dialogar com Allah, a colocar as suas preocupações. E nesta complementaridade da questão do salat como uma das formas do alívio das nossas dificuldades e das nossas aflições, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para este umma o salatul istikhara, que é o salat de consulta, onde o servo irá, através deste salat, colocar e expor as suas preocupações a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que ele lhe oriente para o bom caminho. Então, apeguem-se ao salat, meus irmãos. E consta também no hadith de Hudhaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha hazabahu amrun salla, que por certo, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse afligido por alguma dificuldade, por alguma aflição, ele recorria ao salat. Quando a Nabi alaihi salatu wassalam tivesse qualquer dificuldade no seu da'wa, na sua vida social, nos seus negócios, ele voltava-se a Allah subhanahu wa ta'ala através do salat. E como não, uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ó crentes, apeguem-se, procurem consolo em Allah subhanahu wa ta'ala através do salat e através da paciência. E dentre as ações que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para remover as nossas aflições, a dua, que é a súplica. Porque Allah subhanahu wa ta'ala pode lhe proporcionar alguma dificuldade porque ele notou de si alguma negligência. Porque você está negligente daqueles que são as suas obrigações. Então Allah subhanahu wa ta'ala proporciona essas aflições e essas dificuldades para que nós possamos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala através do dua, com toda sinceridade, com todo o ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala conta a respeito de o seu profeta Ayub alayhi salatu wassalam, diz ele tabaraka wa ta'ala: wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. E Ayub, quando invocou o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, que eu fui afligido por alguma dificuldade, wa anta arhamur rahimin, e tu, ó Allah, és o mais misericordioso. E Allah subhanahu wa ta'ala
em resposta da sua súplica, disse: fastajabna lah. E nós respondemos a ele. Fakashafna ma bihi min dur. E removemos a aflição em que ele se encontrava. Então temos aqui uma evidência clara que quando o servo invoca Allah subhanahu wa ta'ala através do dua com toda a sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala proporciona para ele uma saída, um alívio. E muitas das vezes nós temos o hábito de pedir aos outros para fazerem dua ao nosso favor. Isso não está errado, mas não devemos esquecer de nós mesmos que estamos nesta aflição, de invocarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Porque diz ele tabaraka wa ta'ala: amman yujibu al-mudarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a. Quem é que remove a aflição daquele que passa por uma dificuldade, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o que Allah exige de nós como servos é invocar a Ele com toda a sinceridade, com toda a humildade. E só pode fazer um dua com sinceridade, humildade, aquele que está a passar por aquela aflição. Quando nós pedimos a alguém para fazer o dua a nosso favor, ele pode fazer, mas não há garantia que ele irá fazer com toda a sinceridade. Não há garantia que ele irá fazer com toda a humildade. Então, o nosso dua tem mais valia nessas situações, porque Allah subhanahu wa ta'ala responde à súplica daquele que se encontra em uma determinada aflição. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, diz acerca do dua: وَالدُّعَاء مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ, que o dua é um dos medicamentos mais benéficos. وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ, a súplica, o dua, é inimiga da calamidade, é inimiga da aflição. يَدْفَعُهُ وَيُعَالِجُهُ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ, o dua impede o aparecimento das calamidades, das aflições, conserta as situações, وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ وَيَرْفَعُهُ أَوْ يُخَفِّفَهُ. Então, o dua remove ou alivia. Em algumas situações, o dua pode remover a nossa aflição ou pode dar-nos algum alívio daquilo que nós estamos a sentir. وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ, e ele diz, rahimahullah, que o dua é a arma do crente. Então nós temos esta arma, que é o dua, e Allah subhanahu wa ta'ala não nos inspira a fazer dua senão porque Ele quer aceitar o nosso dua. E Allah subhanahu wa ta'ala deu a garantia de aceitar as nossas súplicas. Diz Ele tabaraka wa ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Se os meus servos perguntarem-te, ó Muhammad, acerca de mim, فَإِنِّي قَرِيبٌ, diga para eles, informa a eles que eu estou próximo. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, e eu respondo às súplicas de quem o fizer. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu a garantia de aceitar as nossas súplicas. E ainda nesta onda, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fala acerca do dua: وَكَذَلِكَ الدُّعَاء فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي رَفْعِ الْمَكْرُوهِ. E de tal modo, o dua é considerado dentre as maiores causas na remoção de tudo aquilo que é indesejável para nós. وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ, e também uma das maiores causas para nós alcançarmos os nossos objetivos é através do dua. Walakin, só que ele diz:
ولكن قد يتخلف أثره عنه. No entanto, a sua resposta, a resposta deste dua pode atrasar, pode não ser de imediata. E isso acontece por alguns motivos. إما لضعفه في نفسه, pode ser pela fraqueza na natureza do próprio dua, como alguém que faz um dua لا يحبه الله, que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, لما فيه من العدوان, porque um dua que irá criar inimizade, que se Allah aceita aquele dua, irá criar inimizade. Então não há possibilidades deste dua ser aceito. A natureza do próprio dua. وإما لضعف القلب وعدم الإقبال على الله. Às vezes pode ser pela fraqueza do próprio coração. E este indivíduo que faz o dua não se entrega com toda a humildade e sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso nós dissemos que o nosso dua é mais válido nestas situações, porque somos nós quem estamos a passar aquela aflição. Somos nós quem estamos a sentir na pele. Então o nosso dua será com toda a sinceridade, com toda a humildade para Allah subhanahu wa ta'ala. وإما لحصول مانع من الإجابة. E às vezes o dua pode não ser aceito porque existe alguma coisa que impede a aceitação do dua. كأكل الحرام, como aquele que consome o haram, veste o haram, é nutrido do haram. O profeta alayhi salatu wassalam disse sobre este homem que era um viajante. Ele levantava as suas mãos invocando Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que uma das situações em que o dua não é rejeitado é durante a viagem. Então, esse tinha todas as causas para que o seu dua fosse aceito. Então o profeta alayhi salatu wassalam no final diz: فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Que a sua alimentação é de haram, a sua roupa é de haram, todo ele está nutrido com haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar esse dua? Então existem situações que podem impedir a aceitação do nosso dua. Portanto, nós devemos estar atentos nessas situações e nos afastar delas para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso dua. E acima de tudo, nós devemos ter a convicção que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o nosso dua. E não devemos ser precipitados. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, que as vossas súplicas serão aceitas desde que não sejam precipitados. Yaqulu da'awtu wa lam yustajab li. A precipitação no dua consiste em a pessoa dizer: eu já fiz dua, mas até agora não vejo nada. Até agora Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou o meu dua. Isso é sinal que você está precipitado no seu dua. E as possibilidades do dua daquele que é precipitado ser aceito são muito baixas. Então, não devemos ser precipitados no dua. E acima de tudo, ter a plena convicção que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o nosso dua. Como consta no Mustadrak al-Hakim, no hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquem Allah subhanahu wa ta'ala, façam os vossos dua wa antum muqinuna bil ijaba, com a plena convicção da aceitação e da resposta do dua. Então devemos ter esta convicção e esta plena certeza que Allah subhanahu wa ta'ala
irá aceitar o nosso dua. Porque de facto Allah não vai inspirar e orientar o seu servo para o dua, senão porque ele quer aceitar o dua daquele servo. E dentre os duas mais benéficos em situações de aflições e dificuldades são aqueles que a Nabi alayhi salatu wassalam ensinou ao seu umma. E dentre esses duas que a Nabi alayhi salatu wassalam ensinou ao seu umma, da'wat Dhinnun, é o dua de Yunus alayhi salam, quando foi engolido por uma baleia. Ele disse: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Foi esse dua que Yunus alayhi salam fez em tempos de aflições. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Que o muçulmano não invoca Allah subhanahu wa ta'ala através deste dua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, illa istajaba Allahu lahu, senão que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o seu dua. E dentre os duas que fomos recomendados a fazer em tempos de aflições, o profeta alayhi salatu wassalam disse: da'watul makrub, que a súplica de quem passa por alguma dificuldade, Allahumma rahmatika arju, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullah, la ilaha illa ant. Esse é um dua que a Nabi alayhi salatu wassalam orientou. E também consta que kana Nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u 'inda al-karb, que o profeta alayhi salatu wassalam invocava Allah subhanahu wa ta'ala nas dificuldades: La ilaha illa Allah al-azim al-halim, La ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. E também consta que o profeta alayhi salatu wassalam disse para Asma bint Umays radiyallahu anha: Ala u'allimuki kalimat taqulihinna 'inda al-karb, que posso te ensinar umas palavras que você irá invocar Allah subhanahu wa ta'ala nas dificuldades. Disse a Nabi alayhi salatu wassalam: Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Então o profeta alayhi salatu wassalam orientou a Asma bint Umays a fazer este dua. E o profeta alayhi salatu wassalam كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Profeta alayhi salatu wassalam, quando estivesse em uma aflição, em uma dificuldade, fazia este dua. E se formos observar estes duas que nós mencionamos e os outros que existem, que o profeta orientou, o que há em comum neles? At-tawhid wal-ikhlas, que é o tawhid e a sinceridade em Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é uma indicação que o nosso dua deve ser feito com toda a sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Dentre as ações que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para aliviar as aflições
e as preocupações dos seus servos, mulazamatu dhikrillahi subhanahu wa ta'ala, lembrar-se de Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Diz Allah subhanahu wa ta'ala a respeito dos crentes: alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Que os crentes são aqueles que têm fé em Allah subhanahu wa ta'ala e os seus corações ficam tranquilos com a recordação de Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. E por certo é com a recordação de Allah que os corações ficam tranquilos. E o que nós precisamos em tempos de aflições e em tempos de dificuldades é ter um coração sereno, ter um coração tranquilo. E isso só pode acontecer através da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda consta de Ad-Dahhak, rahimahullah, ele disse: udhkuru Allah fi ar-rakha yadhkurukum fi shidda. Lembrem-se de Allah subhanahu wa ta'ala em tempos de felicidade, que Allah subhanahu wa ta'ala irá lembrar de vós em tempos de aflição. E ele explica essa lógica através do Coran e diz: inna Yunusa kana abdan lillah dhakiran. Que Yunus alayhi salam, aquele que nós vimos o seu dua, ele era um servo de Allah que constantemente lembrava-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma asabatuhu shidda, quando ele foi afligido por uma dificuldade, da'a Allah, ele invocou Allah, dizendo: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Se por acaso o Yunus não fosse dentre aqueles que faziam constante recordação de Allah em tempos de felicidade, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون, ele iria permanecer na barriga daquela baleia إلى يوم القيامة, até no dia de Qiyamah. Então Allah subhanahu wa ta'ala lembrou dele nesta aflição, por quê? Porque ele era dentre aqueles que se lembrava de Allah em tempos de felicidade. E por outro lado diz: وَكَانَ فِرْعَوْنَ طَاغِيًا بَاغِيًا. E o Firaun era um injusto, um opressor, um criminoso, que tanto fez e desfez na face da terra. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ, quando chegou-lhe aquele momento em que ele estava a se afogar, ele também invocou Allah subhanahu wa ta'ala e disse: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Que eu creio em aquele Deus que Banu Israel crê neles, وأنا من المسلمين, e eu agora sou muçulmano. O que que Allah subhanahu wa ta'ala respondeu para ele? Diz Allah tabaraka wa ta'ala: الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. Só agora é que você lembra-se de Allah, depois de tanto fazer e desfazer na face da terra. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou o seu dua. Então, udhkuru Allah fi ar-rakha yadhkurukum fi shidda. Lembrem-se de Allah em tempos de aflição, que Allah subhanahu wa ta'ala irá lembrar de vós em tempos de felicidade. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أصلح أحوال أمة المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.